Você quer que eu fique aqui? A paz seja a todos, amém? Amém. Glória a Deus. É um prazer que a gente está aqui nesse culto abençoado. Os nossos anúncios não aconteceram, estamos com um problema de projetor, certo, professor Lídia? Mas a Lari falou algumas coisas aqui, correto? Não teve anúncio hoje, certo? Em vídeo. Certo? Mas eu gostaria de falar algumas coisas bem importantes aqui para vocês. Primeiramente, quando você passou, você viu os papeizinhos coloridos ali. Queria te informar que aquelas ali são as nossas células, o nosso de casa em casa. A gente acredita que a igreja ela não se limita às quatro paredes e às quintas e aos domingos, amém? Amém? A igreja é a vivência do povo, do corpo de Deus, no seu dia a dia, em cada momento da sua vida, no seu ordinário, amém? Amém. E por conta disso, a gente acredita que essa vivência de igreja, ela precisa se estender às casas, como era no tempo bíblico. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. E por esse motivo, a partir desse ano, além do templo, nós também nos reuniremos de casa em casa. Então, a partir do dia 3 de fevereiro, teremos o nosso primeiro de casa em casa. Alexandre, eu ainda não faço parte de um grupo, ainda não faço parte de uma célula. Ao fim desse culto, você vai ali e você vai ver os papéis, qual local ali, qual sua faixa etária, se você é um jovem, casal casado, um adolescente, um junior, você vai nos papéis vermelhos. Se você é um adulto, vá até o papel azul, ou o papel verde, ou o papel amarelo, e vejam próximo da sua casa, leia o QR Code, converse com o líder. Por que tem dois QR Codes, pastor? Um é para o homem e outro é para a mulher, então o homem fala com o homem, mulher fala com mulher, e lá em cima está o endereço, amém? Por padrão, nosso de casa em casa acontecerá para os adultos às terças-feiras, às 20 horas, ok? Isso é um padrão. Para os jovens, às segundas-feiras, segunda sim, segunda não, intercalando com o nosso entre nós, que volta amanhã, inclusive, amém? Tá ligado? Então não saia desse ambiente sem passar naquela lâmpada e ler aquele QR Code, amém? Principalmente depois dessa palavra que a gente vai ter hoje, gente, não tem como. Qual é o tema do ano? Alguém sabe sobre o que a gente está falando esse ano? Comunhão. Tempo de mover em comunhão. Tempo de mover em comunhão. Um outro anúncio também que eu não posso me esquecer de falar, já estava me esquecendo. No dia 8 de fevereiro, Pedro, a gente vai ter uma edição do Propósito em Ação aqui na nossa igreja. Dia 8 de fevereiro é um domingo pela manhã. O Propósito em Ação, ele é um evento que ele é voltado não apenas para empreendedores, mas para todo cristão que entende que precisa se capacitar, se equipar para as mais diversas áreas da vida. E assim, alguém acha relevante o tema finanças? Amém. Alguém acha isso relevante? Amém. Pouca coisa, né? Então, no dia 8 de fevereiro, um domingo pela manhã, nós teremos aqui um tempo de perguntas e respostas comigo e com o pastor Leandro, que é um mestre da área da gestão financeira, e a gente vai tirar dúvidas, principalmente ele, né, que é um cara assim, fenomenal nesse quesito, e vamos falar sobre gestão financeira pessoal. Isso é para adultos, jovens, isso é para todo mundo, gente. Isso é matéria que tinha que ter na escola, infelizmente não tem. A gente acaba o segundo grau e é lançado, né? Você não sai nada. Então, se você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre gestão financeira, para que as suas finanças também possam glorificar o nome do Senhor, se você sente, cara, eu acho que eu não estou gerando de uma forma que isso glorifica a Deus, esteja aqui, marca agora na sua agenda, por favor, dia 8, isso é um compromisso com você mesmo, dia 8 de fevereiro, às 9 horas da manhã, perguntas, respostas, uma conversa sobre gestão financeira pessoal. Vai ser algo bem informal, vai ser bem bacana. Coloca na sua agenda. Se isso de fato é uma prioridade para você, então priorize. Coloque em primeiro lugar e esteja aqui conosco dia 8 de fevereiro. Amém? Agora sim, gente, o meu tempo começou a contar, tá bom? Não vem me roubar meu minuto. Tá ligado? Tá ligado? Glória a Deus. Vida de joga bagunceiro, gente. Não tem como fugir disso. Tempo de mover em comunhão. Todas as mensagens desde que nós viramos o ano têm sido sobre isso. Estamos andando numa só linha, uma só mensagem. E hoje estou trazendo a quarta mensagem sobre comunhão. E o tema dessa mensagem é em comunhão,
aprendemos a crescer. Você pode repetir isso comigo? Em comunhão, aprendemos a crescer. E hoje eu vou sair um pouco da minha zona de conforto. Eu amo pregar o Evangelho, porém, 90% das vezes que eu prego, eu gosto de pregações temáticas. Então eu pego um tema e eu vou desenvolvendo esse tema, utilizando dos mais diversos versículos da Bíblia, para a gente conseguir entender esse tema. Só que hoje eu fui chamado por Deus a sair da minha zona de conforto e ter uma pregação expositiva, onde a gente vai abrir a palavra e a gente vai comentar versículo a versículo, amém? Então, primeiramente, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Não serão muitos versículos, serão muitos comentários, porém não muitos versículos. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11. A gente vai ler do versículo 11 ao versículo 16, na versão NVI. Se você não tiver com a NVI, você pode acompanhar aqui no nosso salão. E logo após essa leitura completa, a gente vai voltar e vai começar a conversar sobre cada versículo de Efésios 4, do 11 ao 16. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E diz assim a palavra do Senhor: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, repita comigo, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. Verso 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, repete comigo, em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Verso 16, para a gente encerrar. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, repita comigo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir o Senhor por essa palavra, querido? Aleluia. A gente podia parar por aqui, gente. A Bíblia é linda e ela fala por si só. Mas como a gente ainda tem alguns minutinhos, vamos lá. Vamos comigo, vai dar tudo certo. Eu li a última página da Bíblia dizendo que a gente vai vencer. Então no final vai dar tudo certo, amém? Então vamos voltar lá para o nosso verso 11. Vamos rapidamente ler o verso 11 e o verso 12 e a gente vai comentar sobre esses versículos. Efésios capítulo 4, versículo 11. Por favor, mídia. Efésios 4, 11, só voltar um pouquinho. Perfeito. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E no 12, com o fim de, ou seja, com o propósito de preparar os santos. Quem são os santos? Diga eu. Diga nós. Nós somos os santos. Para a obra do ministério. Para que, ou seja, uma finalidade. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu aprendi uma coisa, queridos, e eu quero passar isso para vocês. Nós precisamos fazer perguntas ao texto. Nós precisamos perguntar para a Bíblia o que ele está querendo dizer. Então, aqui nesse versículo 12, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta o próprio texto já responde. A pergunta é: como o corpo de Cristo é edificado? Como o corpo de Cristo é edificado? O texto no verso 12 vai dizer: através dos santos. Quem são os santos? Somos nós, realizando a obra do ministério. Então, o que você está me dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o corpo de Cristo, a igreja, ela é edificada por nós, os santos, através da obra.
através do ministério, através do nosso trabalho, amém? É dessa forma, é através de nós, diga, através de mim. É através de mim, através de você, querido, que a obra, o corpo de Cristo é edificado. Essa é a primeira pergunta que a gente faz ao texto, e ele mesmo já responde. Eu vou precisar da sua atenção. A segunda pergunta que a gente pode fazer ao texto, ele também responde, é: como os santos são preparados para essa obra e para esse ministério? Se a primeira pergunta é como o corpo de Cristo é edificado, e a resposta é através dos santos, da obra e do ministério, a pergunta é como esses santos são preparados para isso? Vamos no verso 11. Verso 11, Lídia. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Verso 12 para a gente entender. Com o fim de preparar os santos. Então, como esses santos são preparados? Através dos dons ministeriais. Então, o corpo de Cristo, ele é edificado pelos santos. Os santos são preparados através desses dons ministeriais. Pergunta, verso 11 para a gente, mídia. Pergunta agora, para a gente fazer para o texto, para a gente entender também. Fica ligado. Quais são os dons ministeriais? Vamos juntos? Apóstolos, evangelistas, pastores. Beleza. Ok, mas o que significa cada uma dessas coisas? O que significa? O que é um apóstolo? O que é um profeta? O que é um evangelista? O que é um pastor? O que é um mestre? Eu preciso rapidamente de um homem, de um jovem casado aqui comigo, para poder dar um exemplo. Vem, Alan. Vem para cá. Vem para cá. Sim. Só mão esquerda assim. Abre bem. Abriu? Isso aqui é a mão do Cauê, a gente vai usar os 5 dedos dele para simbolizar os 5 ministérios. Ok? Qual é o primeiro ministério que está sendo falado ali? Qual é o primeiro ministério? O apóstolo é simbolizado pelo polegar. Por quê? Ele é o único dedo que consegue tocar todos os dedos. Como assim? O apóstolo, ele é um ministério de fundamentação, de fundação, de começo, de início, de direcionamento, de avanço, de progressão. Então ele, de certa forma, vai tocar em todos os ministérios, porque nós somos uma igreja apostólica. Como assim uma igreja apostólica? Uma igreja que anda no fundamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que vêm após Cristo. Amém? A nossa Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito por quem? Por quem? Pelos? Vem comigo, crente. Foi escrito pelos? Vamos com confiança, gente. Pelos apóstolos. Então nós somos uma igreja apostólica. Então o apóstolo está aqui, ó. Ele toca em cada um dos mistérios. Beleza? Ele é o primeiro. O segundo, quem é o segundo lá? Profeta. O profeta, ó, ele aponta. Sim ou não? Quem aqui já recebeu um apontamento assim do profeta? Um ex que te digo. Sim ou não? Profetas são amigos de Deus, querido, que apontam direções bíblicas. Mais do que alguém que prediz o futuro, mas é alguém que conhece o coração de Deus e através da palavra, pautado na palavra, traz direções de Deus para esse tempo, através da palavra. É o ex que te digo, é o dedo que aponta. Está todo mundo entendendo aí? Sim. Bota para a mão. E agora, nós temos o evangelista. Cuidado que você não vai puxar o dedo. Vai dar processo, vai ver. Ok? Mas como você pode perceber, de todos os dedos, é que o cristão está bem cuidado, né? Quase que quando vai ser contigo, né? Mas de todos os dedos, o dedo médio é o que está à frente de todos. Como assim? Não entendi. É que o evangelista, ele chega em lugares que os outros não chegam. Ele vai até lugares que os outros não vão ter. Ele vai lá, ele vai até, ele se incomoda e fala, não, vamos até os perdidos. Vamos até os lugares que os outros não estão preocupados e eles estão preocupados com outras coisas. E está tudo bem, porque cada um tem a sua função, é um corpo, amém? O Lucas aqui, o pastor dele é meio evangelista. Quase, mas estou bem evangelista, tipo, né? Amém? E aqui a gente passa para o próximo dedo. Anelar, né? Dedo anelar. O dedo da aliança.
Por que esse daqui simboliza o pastor, querido? Porque o pastor, ele tem uma aliança com a igreja. Desse dedo aqui, ó, sai uma veia que vai lá no coração. Então aqui, ó, é o cara que tem aliança com a igreja. Amém? Faz sentido o que a gente está falando? Esse aqui é o pastor. É o que cuida, é o que abraça, é o que vai, é o que visita. O coração de pastor é diferente, queridos, não dá. Ele é o cara que está preocupado em cuidar. Mas a pessoa errou, falhou. Não, ele não. Vamos cuidar, vamos atrás. Vamos atrás da ovelha perdida. Amém? E por último, e um pouco curioso, a gente tem quem? Quem falta a gente falar? O mestre. Aí você fala assim, caraca, mas é o menor dedo. Não é sobre ser o menor. É que ele acessa detalhes e lugares que os outros não conseguem acessar. É que ele consegue acessar coisas, ele consegue tocar em detalhes que os outros não conseguem. E mesmo sendo menor, ele é a base para todos os outros. Porque é dele que vem o ensino da palavra. Amém? Todo mundo entendeu então os ministérios? Vamos aplaudir o Senhor pela vida de Que dedo curioso, Lucas. Cada um desses tem o seu papel no crescimento do corpo de Cristo. Então, por exemplo, quando você escuta um apóstolo pregando, alguém que tem esse chamado ministerial apostólico, você é confrontado talvez e fala o seguinte: eu preciso avançar, eu preciso sair da mesmice. E aí talvez você vai escutar um profeta, e aquilo ali vai te confrontar, uma palavra às vezes de exortação, e você vai sair com aquele pensamento: eu preciso me concentrar. Eu preciso ajustar algumas coisas que não estão legais na minha vida com Deus, na minha vida espiritual. E aí talvez você vai ouvir um evangelista e vai vir um fogo que incendeie o seu coração, e talvez você vai dizer: eu preciso ganhar vidas. Eu preciso sair da minha zona de conforto e pregar o evangelho para aqueles que precisam. E aí talvez você vai escutar um pastor e vai te despertar: cara, eu preciso cuidar de vidas. Quem é que já saiu do pastor, dando uma conversa com o pastor Jefferson desse pensamento? Caraca, eu preciso cuidar mais de vidas, eu preciso amar mais as pessoas. Quem já saiu de uma conversa com o pastor William, que ele pegou a Bíblia assim, falou 30 versículos, aí você falou assim: meu Deus, eu não conheço nada da palavra, eu preciso aprender mais da palavra de Deus. Mestre, você sai mais com esse pensamento: eu preciso conhecer mais da palavra. Você sai de uma conversa com o pastor dessa forma: eu preciso cuidar mais de vidas. Faz sentido o que a gente está falando, queridos? E por último, uma última pergunta que esse texto também responde. No versículo 11, a pergunta é: e quem concede esses dons à igreja? Repete comigo. Não, repete, eu falei a palavra, né? Quem é que concede esses dons à igreja? Deus. Deus, amém? Quem concede esses dons à igreja é Deus. Por que, queridos? Porque Deus é o maior interessado no crescimento do corpo de Cristo. Ninguém está mais interessado no crescimento da igreja, do corpo de Cristo, em altura, estatura, profundidade, maturidade, do que o próprio Deus. Então a gente vai retornando todas as coisas, entenda algo: tudo começa em Deus. Se você está aqui, isso é vontade de Deus. A comunhão é uma vontade de Deus. O crescimento é um desejo de Deus. Por isso que fala: Ele designou, Ele concedeu. Em outras traduções, Deus está gritando comunhão. Ele está nos dando todas as ferramentas necessárias para isso. Faz sentido, queridos? Tá ligado? Repete comigo: salvação não é o fim, salvação é o começo. Como assim? Eu não entendi. Deixa eu te explicar uma coisa. A salvação, ela tem como base o amor de Deus. Nós somos salvos por causa do amor de Deus, certo? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais costumavam viver na outra vida que viviam, eram merecedores da ira de Deus, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, o que Ele fez? Nos deu graça e salvação juntamente com Cristo, por causa do muito amor que Ele nos amou. Ou seja, nós somos salvos por um único motivo: o amor de... Então a salvação é por causa do amor de Deus. Mas, se a salvação vem através do amor de Deus, o veículo, o através de, é da graça. Então nós somos salvos pelo amor de Deus, sim ou não? Sim. Através da graça de Deus, que é o favor imerecido,
para a comunhão. Olha, não entendi. É algo que a gente fala todo fim de culto. Como é que a gente encerra todos os cultos? Desde que essa igreja foi fundada. Como é que toda igreja evangélica encerra todo culto? Que o grande amor de e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e as doces, não são 12, tá, gente? E as 12 consolações, não. E a comunhão do Espírito. Sim ou não? Salvos pelo amor de Deus, através da graça de Cristo, para a comunhão do Espírito Santo dos santos. Como assim, Helena? Não entendi. Nós somos salvos para a comunhão. Você nunca mais vai ouvir a dança apostólica da mesma forma. Salvos pelo amor de Deus, através do favor imerecido, da graça, do sangue de Jesus, para a comunhão. Repete comigo, a minha salvação precisa gerar comunhão. Queridos, o motivo da nossa salvação é a comunhão com o corpo de Cristo. É a comunhão com Cristo. Se nós estamos dizendo que somos salvos, mas não desejamos estar com o corpo de Cristo, a gente precisa revisitar isso. É como você falar para mim, Ale, eu gosto muito de você, mas eu não gosto da sua esposa. Não dá para você gostar de mim e não gostar da minha esposa. Não dá para você gostar de Cristo e não gostar da noiva dele. Não dá para você querer andar em comunhão com Cristo e rejeitar o motivo pelo qual ele decidiu morrer. A Bíblia diz que é pela igreja que ele trabalha, que a igreja é a noiva de Cristo. Lá em Apocalipse, versículo 20, capítulo 22, vai dizer que agora vem ela, a nova de Jerusalém, ataviada como uma noiva, a noiva de Cristo, ao encontro dele. O fechamento de todas as coisas, o fim de todas as coisas é um casamento, queridos, entre Cristo e a igreja. Então eu não posso dizer que eu fui salvo por esse amor de Deus, através dessa graça merecida de Jesus Cristo, se eu não anseio e desejo pela comunhão com a igreja. Amém? Vamos seguir nossa leitura? Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: até que todos, alguns, adivinha como é que é todos no grego? Adivinha como é que é todos no hebraico? Então, todos é todos. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tem algumas palavras aqui que a gente precisa ressaltar. A primeira, óbvio, é todos, para a gente entender que o que está sendo falado aqui é global. A segunda é unidade, para que todos alcancemos a unidade. A terceira aqui é conhecimento do Filho de Deus. A próxima é maturidade. E chegamos à maturidade. E por último, atingimos a medida da plenitude de Cristo. A palavra plenitude aqui ela também significa semelhança. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para a gente é para que a gente possa atingir a semelhança de Cristo. Querido, se falar que o nosso propósito final é atingir a semelhança de Cristo, não te empolga mais do que declarar sobre você uma grande bênção que você vai receber, você precisa realmente revisar o evangelho que você crê. Isso precisa nos empolgar. Isso precisa trazer chama para o nosso coração. Sabe por quê? Há 2000 anos atrás, quando Deus decidiu mudar o mundo, Ele enviou o Filho dele. E Ele decidiu continuar mudando esse mundo, colocando agora o Filho dele dentro dos filhos dele. O Espírito de Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. O motivo pelo qual a gente se reúne semanalmente é para um só, para que a gente possa atingir a plenitude de Cristo. Aleluia. Para que saia daqui não Alexandre, não Lucas, não Alícia, não Miguel, não Heber, mas Cristo, descendo essa rampa, se espalhando por toda essa estrada da posse, por todo esse campo grande, sabe? E nas segundas-feiras, nas terças-feiras, Cristo indo lá daquela barbearia, Moisés, é Cristo que atende aquelas pessoas, não é Moisés, porque a semelhança de Cristo é a meta final. Paulo fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o auge do cristianismo, poder ser imitado. Por quê? Porque se parece com Cristo. O motivo pelo qual a gente se reúne aqui, queridos, é essa. Não é outro senão esse. Nos parecemos com Cristo. Nos
tornarmos a plenitude de Cristo. Só que existem alguns passos para isso que o próprio apóstolo Paulo dá nesse versículo. Paulo está dizendo que todo aquele que passa pelo processo anterior, dons ministeriais, preparo, ministério dos santos e edificação do corpo, tem um alvo claro. E que alvo claro é esse? É isso que a gente vai ler agora. A primeira palavra que a gente tem ali no versículo 13 é unidade. Repete comigo, unidade. Unidade. É um povo que não vem para cá na busca da sua individualidade, porque o resultado da salvação é a comunhão dos santos. Queridos, nós passamos por lutas, nós passamos por desafios, mas, cara, muitas vezes o nosso convite para alguém que está do lado de fora é: você está passando um problema muito grande, você está passando uma dificuldade muito grande, então venha para cá que seus problemas serão resolvidos. Essa não pode ser a base do Evangelho. A base do Evangelho não pode ser a resolução dos nossos problemas da vida atual. E não que eles não possam resolver, querido, mas essa não pode ser a base. A base precisa ser: você está afastado do seu fabricante, você está afastado do seu Criador, você não vive, você sobrevive, você precisa se reconciliar e ter uma aliança com Deus. Eu tenho uma boa notícia: Ele te quer, Ele te deseja. É uma boa nova, não é uma promessa. O Evangelho é uma boa notícia de como Deus, em seu amor e na graça de Cristo, nos salvou, mesmo nós sendo chamados inimigos de Deus. Ele nos trouxe. Queridos, se essa não for a melhor coisa que alguém que está lá fora pode ouvir, não é qualquer outra promessa que vai resolver. É uma reconciliação para a eternidade, é uma aliança para a eternidade. Esse é o anúncio do Evangelho. Não são as promessas a respeito daquilo que vai ser proporcionado a você. Isso é consequência da sua vida, do seu andar, do seu caminhar. Se converte e não vai estudar, se converte e não vai se preparar, se converte e não vai trabalhar, fazer sua faculdade, organizar sua vida. Vai ser salvo, vai andar de primeira classe. Não estou falando literalmente no avião, mas você vai ser salvo, mas vai viver uma vida que não seja abundante nessa terra. E mesmo assim salvo, reconciliado com Deus para a eternidade. Se as nossas promessas a respeito do Evangelho, elas se atêm apenas a esse tempo e esse século, Paulo fala: nós somos piores que os descrentes. Por outro lado, eu creio em Deus provedor. Eu creio em Deus que pega o nosso enfermeiro, presbítero Walter, e coloca ele nesses lugares para que ele possa acessar pessoas, para que ele possa ter tempo e condição de abençoar a obra de Deus. Eu creio nesse Deus, amém? Ok? Por outro lado, nunca isso em primeiro lugar. Amém? Vocês estão felizes, vocês estão com rosto de alegria. Vai dar certo até o final, em nome de Jesus. O pessoal acostumado com coisas mais leves, brincadeiras, sorrisos. Nem sempre, irmãos. Dói aqui primeiro, fica tranquilo. E essa unidade não é todo mundo pensar igual, não, tá, irmão? A gente pensa diferente. São 11 pastores, 12 agora, né? Todo mundo pensa diferente. 13, gente, estou perdido, é 11, 12 ou 13? 13. São 13 pastores. Cada um pensa de uma forma. Mas não é que todo mundo tem que pensar igual, não, querido. É que a gente caminha para a mesma direção. Não é uniformidade, é unidade. Não é todo mundo do mesmo jeito, mas é todo mundo caminhando para o mesmo caminho, na mesma direção, amém? Então o primeiro chamado é a unidade. O segundo é o conhecimento do Filho de Deus. Como assim? Não é sobre ter informações sobre Jesus. Se você sentar com um filósofo ateu, ele vai te trazer todas as informações históricas sobre quem foi a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando de gente que tem experiência, que experimenta, que sabe o sabor, o cheiro, o gosto de Cristo Jesus. Que experimenta aquilo que João fala. Nós não falamos de quem nós simplesmente escutamos por aí. Nós falamos a respeito daquele que vimos, ouvimos e apalpamos. Aleluia. A gente não está falando de um Cristo morto, a gente está falando de um Cristo ressurreto, que eu e você temos acesso dentro do nosso quarto, na nossa vida, podemos experimentá-lo, podemos conhecê-lo, podemos conhecer as características dele. A gente está falando de alguém histórico, nasceu na data tal e tinha esses hábitos e era dessa forma e desse jeito. A gente está falando de alguém que a gente pode experimentar. Amém? O conhecimento de Cristo.
Terceiro tópico, maturidade. E maturidade, querido, aqui diz respeito a algo que está pronto para servir de alimento para alguém. Quando você olha para uma árvore e você vê aquela manga lá, quando ela está verde, ela está pronta para ser comida? O que precisa esperar? Amadurecer. Porque enquanto ela não está madura, ela não está pronta para servir de... Então alguém madura, ninguém mais, ninguém menos, alguém que está pronto para servir de alimento e nutrientes para outros. Maturidade não diz respeito ao quanto você sabe, não diz respeito ao seu currículo gospel, ok? Não diz respeito a quanto você já fez, diz respeito a quanto você tem servido de alimento nutriente para os outros, para alguém. Alguém maduro é alguém que serve de alimento para alguém. Isso é maturidade em Cristo. Você é maduro? Não me mostre o seu tempo de evangelho, não me mostre os seus dons, não me mostre o seu conhecimento, me mostre o quanto você tem servido de alimento maduro para os seus irmãos, de nutriente para mantê-los de pé. Da mesma forma, a próxima palavra, semelhança de Cristo. E quando a gente fala semelhança de Cristo, Jesus, certa feita, teve a oportunidade de falar sobre as características dele. Jesus podia falar o seguinte: olha só, eu quero que vocês sejam meus imitadores em todos os aspectos, tá bom? A forma como eu prego e a forma como eu oro. Foi isso que Jesus falou? Então, a manifestação do meu poder e o meu nível de espiritualidade. Foi isso que ele falou? Não, aprendei de mim, porque eu faço morto ressuscitar e eu faço cego ver. Foi isso que ele falou? Aprendei de mim? Quando ele falou aprendei de mim, ele quis ressaltar duas coisas acima de todas as outras. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Uau! Será uma pessoa que é semelhante a Jesus, é alguém que é manso e humilde de coração? Pergunta. Nós, cristãos, seguidores de Cristo, faça para você mesmo essa pergunta. Eu tenho sido manso e humilde de coração? Eu tenho sido uma pessoa mansa e humilde de coração? O que é mansidão, ali? Humildade bíblica, querido, não é você se diminuir. É você não se colocar no centro. É você entender que você não é o protagonista da sua história. E que não é tudo sobre você. É tudo sobre Ele. Você é um coadjuvante na sua própria vida, onde Cristo brilha, onde Cristo é a estrela. Nós não estamos aqui para aparecer. Humildade é não ter a necessidade de aparecer. É quando quando Cristo ocupa o lugar, quando eu saio do trono e Ele se assenta. Quando Ele brilha e eu não. Isso é humildade. Talvez você ouviu por aí uma falácia, né? Os humilhados serão... Isso não está na Bíblia, em nenhum lugar. Aquele que esse será exaltado. A Bíblia não promete que se você for humilhado por alguém, você vai receber exaltação. Não. Aquele que se colocar numa posição de humilhação. Aquele que fala, não. Eu não quero ser o centro das atenções. Que Cristo apareça e eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. Cara, uma coisa que me chama muita atenção. Tem um cara que Jesus fala que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Imagina Jesus te dar esse título. Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que esse cara. Ou seja, todo mundo que nasceu de mulher. Sim ou não? Sim. Nem tem outra forma de nascer. O pessoal está perguntando aí, mas não tem como. Só tem como nascer de... Se tu nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele, então literalmente não tem ninguém maior do que esse cara. Pergunta, quem é esse cara? Imagina a reunião. Abraão está na reunião para definir quem é o maior. Então Abraão fala, eu saí da minha terra, fui para a terra prometida, falei com Deus, almocei com Deus, eu pedi e ele deu, pedi um filho, e através de mim veio todo Israel, foi através de mim que começou, sou eu que sou o cara. Aí imagina o Davi chegando, imagina eu também cabeludo, não sei você, o homem segundo o coração, eu perdi uma batalha, irmão, eu fui ali tirado das malhadas, com certeza sou eu que sou o cara, eu derrubei gigante, com certeza sou eu.
Aí chega Noé, ai gente, desculpa, quem foi que resetou o mundo? Quem foi que Deus ligou e falou assim, só achei graça nesse cara? Se no mundo só tinha ele, só achou gracinha, nem com certeza sou eu. Eu, a arca, os bichos, gente, pelo amor de Deus. Chega Moisés e fala assim, com licença, quem aqui abriu o mar? Foi você? Foi você? Eu imagino essa discussão rolando. E lá no cantinho, um cara esquisito, barbudo, cabeludo, meio sujo, fedorento, queimado de sol, comia gafanhoto, mel silvestre, alimentação esquisita, a roupa de pé de camelo. Vivia no deserto, não tinha Instagram, não era conhecido, não era eloquente, não era desejado, só tinha uma mensagem: arrependei, João Batista. E Jesus fala: nascido de mulher, não tem ninguém mais que você. Sabe por quê? Ele disse que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que não apareça. Eu te falar, não, dos nascidos de mulher, não tem ninguém como esse cara. Isso, queridos, é para a gente reavaliar o nosso padrão do que é sucesso diante de Jesus. Amém? Vamos seguir. E mansidão? O que é mansidão? Mansidão, queridos, não é fraqueza, é poder de ser governado pelo Espírito. Aqui nesse sentido, está falando sobre um cavalo que é domado. Eu não sei se você sabe disso, mas cavalo é muito poderoso, é um bicho muito forte. E mesmo com todo aquele poder, com toda aquela energia, ele pode ser domado. E aqui a mansidão, ela está falando exatamente sobre isso. Sabe por quê? Mansidão é ter força para poder reagir e mesmo assim escolher amar. Mansidão é você ter energia suficiente para poder fazer. Quem imagina aqui no futebol? Força, energia, uma mandíbula, meu irmão, que acaba contigo. Mas Paulo, ele é manso. O que significa? Ele tem força para fazer. Ele tem capacidade para fazer. Mas mesmo assim, ele escolhe não fazer. Agora, se você fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não pisa no meu carro. Eu viro a baiana, que eu fico virado no giraia. Mansidão é exatamente o contrário disso. É ter até a possibilidade, a força para fazer, mas mesmo assim escolher por opção não fazer. Isso é mansidão. Pergunta: nós somos mansos e humildes? Não precisa levantar a mão para se expor na vontade de Deus, mas fica para a gente: nós somos mansos e humildes? Tá ligado? Verso 14. Verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui ele está falando para que a gente não seja como criança. E criança, querido, sabe qual é o maior aspecto de uma criança? É que ela só está interessada nas próprias necessidades. Uma criança é um ser que vive para que os outros satisfaçam as necessidades dele. E um adulto é alguém que está preocupado em zelar, cuidar, fazer pelos outros. Um pai que está trabalhando, ele está trabalhando para poder manter um filho, para manter uma esposa, para manter uma casa. Ele é um adulto. Uma criança, ela está preocupada com os próprios interesses. Dentro do Evangelho, a diferença é que quando você sobe essa rampa, você sobe para poder buscar alguma coisa aqui para você. Ou se você veio para cá para poder se encher, para ser resposta para alguém lá fora. Porque na boa, o Evangelho é sobre isso. Aleluia. E as nossas conquistas, elas são meramente para a gente encontrar mais algumas pessoas ao longo do caminho. Cara, que Deus te prospere e te coloca em lugares muito altos, assim como ele fez com a rainha Esther. Porque quando ela chegou lá, ela pôde acessar corações, interceder por pessoas que ela não podia quando ela estava aqui. Esse é o motivo da gente chegar onde a gente tem que chegar aqui. Não existe outro. Não existe outro senão esse. Mas se a gente ainda sobe essa rampa pensando, será que o culto vai ser bom? Só que o culto é aquilo que a gente faz para Deus.
Então, se eu sou sommelier de culto, para saber se o culto foi bom ou não, eu estou sendo um consumidor disso daqui. Só que você é um doador. Nós estamos fazendo esse negócio aqui juntos. Ah, o louvor foi ruim. É você que está fazendo o louvor. Somos nós. É o coletivo. O pessoal que está cantando não são os nossos animadores de festa, para ver se a gente fica feliz e no fim de tudo derrama uma lágrimazinha para quebrantar nosso coração, para ver se a gente dá mais dinheiro na oferta. Não. A adoração é a consciência dos santos levantando o nome do Pai acima de todo nome. A oferta é o momento que nós entendemos a nossa responsabilidade de manter essas portas abertas. A palavra é o momento onde eu e vocês, todos nós juntos, meditamos na palavra e somos confrontados juntos na palavra, porque eu preciso me perguntar: será que eu sou manso e humilde? Cada momento disso daqui, queridos, é algo que a gente está doando, é algo que a gente está entregando. A gente precisa entender de fato que é culto. Amém? Não como crianças, não como consumidores. Vai chegar um tempo, queridos, que você vai receber flyers. Escuta o que eu estou te dizendo. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai chegar um tempo que você vai andar pela rua e vai receber flyer de igreja, escrito assim, ó: ambiente refrigerado, amplo estacionamento, espaço para sua criança, cultos curtos e rápidos com palavras leves. Para você. Juro para você. Aguarda. Os homens buscarão para si mestres que vão falar aquilo que eles desejam, porque eles se tornarão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Escuta o que eu estou dizendo, espera um pouco. Tráfego pago de igreja mostrando o quanto ela pode te proporcionar para você escolher em qual shopping espiritual você vai frequentar nesse domingo. Enquanto o nosso entendimento é de doadores, é de irmãos maduros, é de frutos que estão na árvore para servir de alimento para os outros. Ali, mas eu acabei de chegar, então está tudo bem, você está no momento de receber. Essa é a sua fase, esse é o seu momento. A gente vai respeitar isso, irmão, e a gente vai se doar para cada um para você. Mas sabe qual é o motivo disso? Para que quando o outro chegar, você possa se doar para ele. Tem gente que não vai ouvir a minha voz, vai precisar ouvir a voz do Miguel, porque vai se conectar com ele, então vai ser através da vida dele. Então o Miguel está recebendo para dar os outros Miguéis que vão subir essa rampa. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém, que benção, glória a Deus. Vamos de Efésios 15, Efésios 16, 4, 15 e 16, os últimos dois versículos. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16: dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor de novo. Eu acho que ele está querendo dizer alguma coisa para a gente, não sei você. À medida que cada parte realiza a sua função. A palavra em amor vai estar sendo repetida aqui duas vezes, porque o apóstolo Paulo ele quer dar ênfase, amém? Como assim? Por quê? Porque, queridos, o amor ele é a força motriz que deve governar cada ação da igreja. Cada ação da igreja deve ser governada pelo amor. Como assim, Ale? Não entendi. O que é essa força motriz? A força motriz é a causa principal que gera uma ação contínua. Não entendi. O motor é a força motriz de um carro. O coração é a força motriz do corpo. O que é a força motriz? É a força constante que mantém de pé e move todo o restante. Qual que é a força motriz da igreja? O amor. O que significa que tudo que na igreja que não é feito por amor é feito por interesse próprio? E é pecado. Se tudo que a gente está fazendo, a gente não está fazendo por amor, a gente está fazendo por pecado. Eu posso te falar uma coisa: dá para pecar pra caramba servindo na igreja, fazendo pelos próprios interesses, porque não está fazendo por amor. Aí você pergunta: amor a quem? Amor a Deus? Quando perguntam para Jesus, quais são os maiores mandamentos? Ele fala assim: vou te dizer agora o maior dos mandamentos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma. E da mesma forma, ama o próximo como a ti mesmo. Ele não separa as duas coisas, ele dá um único mandamento. Qual é o único mandamento? O maior de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que significa, querido? Que não é
simplesmente um amor. Tem gente que fala assim, cara, porque eu amo a obra. Eu amo a obra, eu amo a obra. Como é que vai dizer que eu amo a obra? Eu amo a obra. Cuidado. Porque Jesus não chamou a gente para amar a obra. Jesus chamou a gente para amar vidas. E quando a gente ama a obra, a gente corre o risco, pastor, de passar por cima de pessoas para que a obra continue. Com certeza não é a obra de Deus. A organização da igreja é importante, a gestão da igreja é importante, tudo isso é importante, queridos, mas é a organização do serviço às vidas e não ao contrário. Nada que a gente faz é por outro motivo, senão as vidas. Se a gente cria uma grande gestão, mas a gente não acolhe o necessitado que sobe essa rampa, nós nos perdemos no caminho. Porque se tudo que a gente não faz em amor e por amor, é pecado. Tá ligado? Nós só seremos efetivamente maduros se, tendo conhecido a Deus como Pai, agora reconhecemos os outros como nossos irmãos. Como assim? Não entendi isso. Tem como reconhecer a Deus como um Pai e não reconhecer essas pessoas como seus irmãos. E não viver a plenitude do Evangelho. Como assim? Eu entendi. A parábola do filho pródigo. O filho mais velho, ele reconhecia aquele homem como pai, mas ele não reconhecia aquele menino mais novo como irmão dele. O que eu estou querendo te dizer, querido? Que a nossa maturidade, ela está em não apenas entender que Deus é nosso Pai, aquele que cuida de nós, que nos criou, nos salvou, nos amou, nos trouxe para cá, tem provido, cuidado de nós, guerreado por nós em cada área, na nossa saúde, nossos filhos, nosso futuro, nossa família. Só que se depois de tendo reconhecido aquele cara como Deus, eu não reconheço essa pessoa como meu irmão, tem alguma coisa muito errada. Não basta reconhecer Deus como Pai, a gente precisa reconhecer o próximo como nosso irmão. Não basta, não é o suficiente. Por quê? Porque o amor, ele é o motivo da salvação. Porque a graça é o meio pelo qual a salvação acontece. Mas o motivo dessa salvação é a comunhão. Você foi salvo para a comunhão. É por isso que não faz sentido acabar isso daqui e você descer sem falar com ninguém. É por isso que não faz sentido até agora você não finalizar esse culto e ler um QR Code daquele para poder estar em comunhão com seus irmãos. Só tem um jeito errado de servir a Cristo, sozinho. Não queira servir sozinho a um Deus que não é um, é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se manifesta na unidade, Deus se manifesta na comunhão. Não vem querer ser o lobo solitário de Jesus. Jesus não chamou lobos solitários. Deus chamou um corpo. Isso daqui, queridos, é um corpo. Mas se eu arranco isso daqui, não é mais um corpo, é um braço. E ele não está mais vivendo, ele está sobrevivendo. Logo, logo ele vai morrer. Os membros, eles só têm vida e eles só são corpos, se estão ligados ao corpo. E no corpo, como a gente vê no começo, cada um tem uma função. Se eu vou beber esse copo d'água, para minha mão eu tenho que falar fecha. Para minha boca eu tenho que falar abre. Se eu achar que todo mundo tem que ser igual, eu vou pedir para minha mão abrir, para minha boca abrir, eu não vou conseguir tomar minha água. Cada um tem a sua função. Se eu vou comer um hambúrguer, se eu vou comer uma pizza, se eu vou comer alguma coisa que eu gosto, todo o meu corpo vai trabalhar em torno daquilo. Desde meu cérebro para a aceitação daquele alimento, tato, olfato, paladar, todos os sentidos, meu esôfago, minha bexiga, cada parte do meu corpo, minhas mãos, minha boca, meus olhos, dentes, língua, tudo vai precisar trabalhar. Pode dar uma mexida aqui, para todo mundo tirar a sua atenção, se for necessário pode te ligar, inclusive. Não perde sua atenção não, preste atenção aqui, rapidinho. Se você, querido, crê que é salvo e é salvo pela graça, pelo amor de Deus, demonstre isso através da comunhão, cara. Deseje estar com essas pessoas que estão ao seu redor, deseje estar junto, deseje sentar à mesa. A gente precisa ser um de verdade, cara. Jesus, quando quis mudar o mundo, ele falou, já sei, é o tempo de eu mudar o mundo e fazer uma grande aliança.
vou chamar meus amigos, sentar, fazer um pão, um vinhozinho e vamos ter um tempo junto, porque eu estou indo embora já já. Nós temos um Deus de aliança. Nós temos um Deus de relacionamento. E você não quer estar próximo, não, porque eu sou individualista, eu não gosto de receber ninguém na minha casa, eu não gosto de perturbar ninguém. Pelo amor de Deus, tira essa palavra, eu não gosto de perturbar ninguém da sua boca. Porque quando você fala, eu não gosto de perturbar ninguém, imediatamente você está falando, eu não gosto de ser perturbado. Quando você fala, eu não vou mandar uma mensagem para o pastor porque eu não quero atrapalhar, você está dizendo o seguinte para a gente, eu não quero ser atrapalhado. O chamado de Jesus para que nós sejamos um. Tá ligado? Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Não é para a gente ser um, tipo, um saco de laranja com um monte de laranja dentro. Não, é ser um, tipo, um suco de laranja de uma forma que não dá nem mais para saber quem é quem. Então não está espremendo um só. O chamado para esse ano, querido, é para a comunhão. É para a gente andar uns com os outros. Não sai desse culto sem dar um abraço a alguém. Não sai desse culto sem se esforçar para ter comunhão com essa pessoa. Talvez você não esteja precisando, mas ela está precisando de você. Tem gente que sobe por essa rampa aqui, querido, e está precisando ser amado, e está precisando receber um abraço, e está precisando receber o amor que ele vai receber lá fora. Deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Todo mundo está buscando comunhão. Todo mundo está buscando relacionamento. Eu sempre falei isso para os nossos jovens há anos. Por que uma menina de 14 anos sobe uma comunidade? Tem relação sexual com uma pessoa? Por quê? Porque ela quer se sentir desejada. Ela quer fazer parte de algo. Ela quer se sentir amada. Por que um jovem de 16 anos de idade sai com um monte de menino, se droga, bebe, faz um monte de coisa? Porque ele quer ter um senso de pertencimento. Porque ele quer saber porque ele faz parte daquela família, ele se veste igual, ele fala igual. Por que uma pessoa, aos seus 50, 60 anos, entra numa crise de meia-idade, vai lá comprar uma Harley Davidson e entra num grupo de motociclistas? Nada contra, se Deus quiser eu faço isso. Porque ela necessita fazer parte de uma família. Todas essas pessoas estão procurando lá fora um negócio que a gente tem aqui dentro. Uma família espiritual. Essa daqui não é a igreja que você congrega. Essa é a família que você faz parte. Pelo amor de Deus, esse não é o nosso clube dominical, galera. Esses são os nossos irmãos. Esse é o nosso Pai. Essas são as pessoas que estão adorando a Jesus com a gente. Entranháveis afetos e dores como que de parto, até que Cristo seja formado em vós, é como Paulo decide resumir esse negócio. Dores como que de parto para gerar Cristo nas outras pessoas. Sofrer, perder teu tempo, teu dia, teu dinheiro, tua hora para ir lá visitar alguém, para ir abraçar alguém, para passar algumas horas. Aí você vai acordar cedo na segunda-feira, não tem problema, passa um pouco da hora, mas dá um abraço nesse irmão, pergunta como é que ele está. Nós fomos chamados à mesa, comunhão. Sabe por que a Bíblia usa tanto essa parábola, vamos colocar assim, da mesa? Porque quando você entra na mesa, querido, é todo mundo igual, fica todo mundo do mesmo tamanho. E lá antigamente, os pés diziam quem você é. O calçado que você tinha dizia quem você é. Se você andava descalço, você era um escravo. Por isso, quando o filho mais novo chega em casa, o pai coloca sandálias nos pés dele. Você tem uma sandália, dependendo do calçado que você tem, mostra qual é a sua posição na mesa, os pés não aparecem. Nós precisamos sentar à mesa juntos. Nós precisamos ter tempo de qualidade uns com os outros. Nós precisamos edificar uns aos outros. Deixa eu falar uma coisa. Não confunda comunhão com estar juntos. Às vezes você está marcando pizza, hambúrguer, filme, cinema, resenha e tempo com a galera e não é comunhão. Porque comunhão é quando a gente está reunido, mas o motivo pelo qual a gente está junto é Cristo. Se a gente só está junto para trocar ideia, pedir pizza e jogar videogame, é resenha, não é comunhão. Comunhão é quando a gente está ali, a gente está brincando, a gente está se divertindo, mas o motivo pelo qual a gente está ali é Cristo. É disso que a gente precisa. Esse é o chamado, é o que o Senhor tem gritado para a nossa igreja nesse tempo, amém? Você é salvo, querido? Amém. Demonstre isso através da sua comunhão. Na sua epístola, João, o apóstolo João, apóstolo do amor,
o apóstolo que Jesus amava, aquele que escreveu as grandes revelações, aquele que deitou no coração de Jesus e ouviu as batidas do coração de Deus. Meu Deus, imagina isso. Na sua epístola ele vai dizer: filhinhos, eu lhes digo todas essas coisas para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Ele mesmo que resume tudo que ele falou até agora do Evangelho. Ele veio contando, ó, o Evangelho todo. Porque Jesus nasceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, curou, e ressuscitou, e fez, e aconteceu. No fim, filhinhos, eu digo isso para vocês com um propósito, para que vocês tenham comunhão. A comunhão é o propósito final, queridos. A comunhão é o propósito da nossa salvação. Queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. E chamar o ministério de louvor. Para que agora a gente pudesse sincronizar esse entendimento.